A vida é bela. A vida é boa. Deus tem uma vida boa para você. Amém? A vida que Deus tem para você é uma vida maravilhosa. A vida que Deus tem para você é uma vida espetacular, é uma vida fantástica. É pena que às vezes a gente ouve tanto no mundo as pessoas falando que essa vida é uma porcaria. Às vezes a gente entra na pilha. Realmente, essa vida é uma droga mesmo, né, rapaz? Ô coisa, é o governo, é o dinheiro, tá faltando grana, tá faltando isso, e a gente começa a entrar na pilha daqueles que estão, na verdade, debaixo do jugo de Satanás. Você hoje está debaixo do reino de Deus. Você não é mais um servo do diabo. Então você não pode entrar nessa pilha e você tem que estar na expectativa de coisas boas. A Bíblia nos convida a nutrirmos uma expectativa de coisas boas. Isso é esperança. Esperança bíblica não é tomara. Esperança bíblica, quando a Bíblia fala sobre esperança, a palavra grega, que está no Novo Testamento traduzido como esperança, no grego é elpis. E elpis, traduzido no dicionário de grego, se você consultar o dicionário de grego, elpis está definido como uma expectativa alegre. Uma alegre expectativa de coisas boas. Amém? Qual é a minha expectativa para amanhã? O dia amanhã vai ser bom. Pastor, mas amanhã é segunda-feira. Sim, mas a minha segunda-feira é diferente da segunda-feira dos outros que estão aí no mundo. Amém? E não se preocupe. Para quem está em Cristo, todo dia é sexta-feira. Amém? Para quem está em Cristo, todo dia é sexta-feira. Sexta-feira é o dia da celebração, da pizza, do shopping. Então, ok. Sexta-feira para nós, todo dia é sexta-feira. Não vai me encher a cara por aí, hein? Pelo amor de Deus. A vida é bela e eu quero passar para você aqui 5 coisas, aliás, eu não sei mais se são 5 ou 6, mas quero rever com você algumas coisas que a gente já estabeleceu aqui e que precisam estar muito bem firmadas no nosso coração, para que a gente não se deixe levar por uma expectativa de coisas ruins, uma expectativa de juízo, mas que a gente mantenha firme uma expectativa de coisas boas. Primeira delas que a gente viu aqui é que Jesus ele não morreu para que você e eu nunca mais pequemos. Se esse fosse o objetivo da morte de Jesus na cruz, então a falha teria sido grande, porque você e eu continuamos sendo de carne e osso, vivemos nesse mundo e estamos sujeitos a pecar. E eventualmente a gente peca. Jesus não morreu para que a gente ficasse imune ao pecado e nunca mais pecasse, mas para que nós fôssemos perdoados de todos os nossos pecados passados, presentes e até mesmo dos futuros. Ele morreu na cruz para que nós não mais vivamos debaixo do peso da condenação que o inimigo quer lançar sobre nós, mas para que nós tenhamos uma consciência nova, a consciência de que nós já fomos perdoados e não precisamos viver debaixo do jugo do pecado, porque não somos mais escravos do pecado, nós agora somos livres. Amém? Segunda coisa que nós vimos aqui é que Jesus, a obra de Jesus na nossa vida, a primeira providência que Jesus toma na vida do homem quando ele entra é trazer o presente, o dom da não condenação. Quando a gente olha aquela passagem que nós vemos aqui, daquela mulher adúltera que foi trazida, segundo os homens que a trouxeram, flagrada em adultério, e a Bíblia diz que os homens trouxeram para que ela fosse apedrejada, eles queriam que Jesus fosse o primeiro a apedrejá-la. E Jesus, ele olha para aqueles homens e diz, olha, então, aquele que não tiver pecado, entre vocês aí que não tiver pecado, pode mandar a primeira pedra. A Bíblia diz que desde os mais velhos até os mais jovens, começaram os mais velhos a sair, até os mais novos, não ficou ninguém. Jesus olhou então para a mulher e perguntou, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E Jesus deu para ela o presente da não condenação, porque ele disse, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Jesus não disse para ela, onde é que estão os teus acusadores? Não tem nenhum. Abre o teu olho, mulher. Não peca mais, hein? Porque da próxima vez, hoje eu não estou te condenando, mas na próxima vez já estou até guardando uma pedra aqui no bolso. Que é para da próxima você já... Não, eu também não te condeno. E quando Jesus dá a nós o presente da não condenação, é isso que nos fortalece para não pecar mais. Amém? Não é um alerta, não é um aviso, não é uma ameaça, é um presente que ele dá, que te fortalece para que você não volte a cometer os mesmos erros novamente, de maneira quanto mais e repetida. Amém? Por isso Jesus, depois de dar a ela o presente da não condenação, disse, agora vai e não peques mais. Porque agora você está fortalecida por uma nova mentalidade, que não causa medo, que não causa em você um terror de que Deus vai mandar um juízo, mas agora você está debaixo da liberdade, do amor e do perdão do Senhor. Amém? Segunda coisa que a gente viu aqui, a terceira coisa, o plano de Deus para nós é que nós estejamos sempre na expectativa de coisas boas e não de juízo. Deus espera que nós estejamos sempre numa expectativa de coisas
boas, nunca jamais esperando sobre nós um juízo. Nunca jamais esperando sobre, já estou vendo, alguma coisa vai acontecer, porque eu ontem fiz isso, antes de ontem fiz aquilo, já estou vendo que vem aí um juízo qualquer. A expectativa que tem a ver em nós é a expectativa de coisas boas. O que Deus espera de nós é que quando nós erramos, ao invés de ficar na expectativa de coisas ruins, é que nós exerçamos metanoia, e metanoia é a palavra grega, que no Novo Testamento é traduzida como arrependimento, mas que literalmente significa mudança de mente. O que Deus espera de nós não é que ao reconhecer que erramos, a primeira coisa que Ele espera é que a gente reconheça que a gente errou. Mas a segunda não é que a gente, uma vez que reconheça que errou, vá para um canto chorar. Mas que nós exerçamos metanoia. Senhor, eu reconheço que eu errei, mas eu também sei que eu fui perdoado por Cristo Jesus. Eu sei que o inimigo virá tentar trazer sobre mim acusação e condenação. E eu já rejeito essa acusação e essa condenação, porque o Senhor não me condena. E eu creio que o Senhor me fortalece agora para que eu não volte a cair na armadilha de Satanás e cometer os mesmos erros novamente. Quando você assume essa postura, Deus te fortalece para que você não volte mais e você pode então agora viver na expectativa de coisas boas e não na expectativa de um juízo qualquer. Amém. Quarta coisa que a gente viu aqui, que o que leva o cristão a ficar no aguardo de um juízo é justamente a mentalidade do pecado. Infelizmente, na maioria das igrejas, o que os pastores acabam cultivando no povo de Deus é a mentalidade do pecado, quando nós deveríamos desenvolver a mentalidade da justiça. A Bíblia diz que em Cristo você e eu agora somos justiça de Deus. Então eu preciso mudar a minha mente. É por isso que é difícil as pessoas às vezes entenderem e aceitarem. Não é o caso aqui do povo da Nova, porque eu falo isso já há 20 anos, eu bato em cima desse martelo de que nós somos santos, nós somos pecadores, mas quando eu chego numa igreja diferente, que eu digo que nós somos santos, as pessoas, somos santos, somos justiça de Deus, não, a Bíblia diz isso a nosso respeito, nós somos transportados das trevas para a luz. Nós éramos pobres e miseráveis pecadores, agora em Cristo nós somos santos. Então eu preciso desenvolver a mentalidade da santidade, a mentalidade da justiça, e não mais a mentalidade do pecado. Eu preciso me lembrar que se eu fico focando no pecado, quanto mais eu foco no pecado, preocupado com o pecado, tentando alertar a você e a mim mesmo do pecado, mais eu peco. Cuidado com o pecado, olha o pecado, cuidado. E quanto mais você foca no pecado e fala do pecado, mais você acaba pecando. Há um princípio bíblico que está escrito no Salmo 115, e o Salmo 135 repetem essa mesma coisa. O salmista escreve dizendo assim: os ídolos, eles são criação dos homens. Tem boca, não falam. Tem olhos, não veem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tornam-se como eles todos aqueles que os fazem e tantos quantos neles confiam. Qual é o princípio que a Bíblia está nos mostrando? Você se torna um semelhante àquilo ou àquele onde você fixa a sua atenção. Fixe a sua atenção no diabo e no pecado e você se tornará semelhante a quem? Ninguém quer nem responder. Fixe a sua atenção em Jesus e você se tornará semelhante a quem? A Jesus. Por isso o foco da igreja não é ficar vigiando o pecado, alerta contra o pecado, cuidado contra o pecado, não, o nosso foco é olhar para Jesus, amém? Quanto mais eu olho para Ele, menos eu peco, amém? Aleluia! Quinta coisa que a gente viu aqui, quando nós pecamos, o que a gente precisa é exercer metanoia, mudança de mente e manter uma firme confissão de esperança. Elpis é a palavra grega que no Novo Testamento é traduzido como esperança. E esperança é a base para o exercício da fé. Fé e esperança não podem ser desconectadas uma da outra. A esperança é a planta baixa. A fé é o tijolo que constrói o que está projetado na planta baixa. Eu preciso de esperança porque em cima da minha esperança é que a minha fé traz a solidez, a realidade, aquilo que eu espero, aquilo que eu projeto, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo. Então eu preciso de ter esperança e fé. A esperança sem fé é inútil porque ela espera e nunca recebe nada. A fé sem esperança não tem em cima do que trabalhar. Então eu preciso de ter as duas coisas. Eu preciso nutrir esperança e em cima da minha esperança aplicar a minha fé. Então eu preciso manter firme uma confissão, eu preciso exercer metanoia. Quando eu erro, eu preciso exercer metanoia, é uma decisão.
Arrependimento é uma decisão, não é um sentimento. Eu preciso tomar uma... Senhor, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu pisei na bola. Mas eu também reconheço que em Ti há perdão pleno para todo e qualquer pecado, e eu já fui perdoado há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Então eu sei que o sangue de Jesus me cobre, me protege, e eu não aceito a acusação do inimigo, eu estou na expectativa de coisas boas. Eu não estou esperando um juízo, eu não estou esperando um desastre, eu estou esperando uma transformação milagrosa da Tua parte. Amém, gente? Sexta coisa que a gente viu aqui, que estabeleceu, é que um grande obstáculo para a gente manter uma expectativa de coisas boas é esse ensino herético sobre maldições hereditárias. Essa heresia que se ensina em tantas igrejas como se fosse uma coisa santa e que é uma heresia medonha que destrói o povo de Deus. Você e eu hoje não estamos mais debaixo de maldição alguma. Quem está debaixo de algum tipo de maldição, querendo ou não, é um amaldiçoado. E você e eu não somos amaldiçoados, você e eu somos abençoados. Quem está no mundo sem Jesus está debaixo de maldição. Mas se você está em Cristo, o tempo da maldição acabou. E você agora está debaixo da bênção de Deus. Você é hoje um abençoado, não um amaldiçoado. Nós vimos na semana passada aqui que Jesus bebeu do vinho azedo, para que você e eu não tenhamos mais os dentes manchados, para que você e eu possamos viver livres de qualquer herança amaldiçoada que possa ter havido na nossa família lá no passado ou recente. Você e eu não estamos mais debaixo de maldição, nós somos hoje livres, e nós estamos debaixo de bênção. Amém? Aleluia! Segundo obstáculo que eu quero falar para você aqui, hoje eu preciso que você ouça, com muito cuidado o que eu vou dizer aqui, para que você não saia dizendo que eu disse aquilo que eu não disse. Você vai precisar ouvir para entender que o que eu disse é o que eu estou dizendo. Que eu não disse o que eu não disse, eu disse o que eu disse. E essa pregação de hoje é só para os inteligentes. Então os burros todos podem ir embora. Ninguém saiu, então só sobraram os inteligentes. Graças a Deus, na Nova só tem gente inteligente. Aleluia. Graças a Deus, o espírito da burrice já saiu daqui em nome de Jesus. Eu preciso que você ouça com ouvidos inteligentes, com ouvidos de discernimento, porque eu vou caminhar com você em cima de um slackline espiritual. É uma linha de equilíbrio que, se você bobear, você cai para o lado errado, acaba interpretando a coisa de maneira errada, e quando você sai por uma tangente errada, isso às vezes acaba num lugar tão distante da verdade, e a gente precisa se ater à verdade. Por isso eu quero checar com você aqui, escritura com escritura. O que nos dá segurança de nós estarmos andando na linha da verdade é quando a gente vai checando escritura com escritura. Amém? Então eu preciso entender o seguinte, o segundo obstáculo que eu quero falar para uma expectativa de coisas boas é esse ensino que diz: tudo que você semear, você colherá. Tudo que você semeia, você colhe. É a lei do semear e colher. Isso é ensinado há anos em várias igrejas, e de tudo quanto é modo e maneira. E a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que, em geral, quando se começa a ensinar sobre a lei do semear e colher, eu já vi muitos pastores começarem a puxar esse ensino, buscando já lá em Gênesis, no capítulo de número 1, depois no capítulo 2, 3, 4. Gênesis capítulo 1, 2, 3, e também no capítulo 4, fala sobre semear e colher, mas o contexto de Gênesis, no capítulo 1, 2, 3 e 4, não fala sobre semear num sentido figurado, no sentido de ações que o homem faz e que geram depois uma consequência. Só fala ali sobre, literalmente, semear laranja, maçã, banana, batata, para depois colher. Ou seja, é um contexto de agricultura. Não tem um contexto espiritual, não tem um contexto simbólico ou tipológico de nada. Ok? Então, puxar um ensino de semear e colher usando o livro de Gênesis, já começa com uma base errada. Da onde vem então, pastor, esse ensino de que tudo que a gente semeia, a gente colhe? Na verdade, quem trouxe esse princípio, que é uma frase usada pelo profeta Oséias. No livro de Oséias é onde a gente encontra o início, a primeira citação a respeito do semear para depois colher, de modo figurado, de modo simbólico, se referindo a ações do homem que depois geram uma consequência. Então Oséias, ele nos diz assim no capítulo 8,
Eu puxei os versículos 3 e o versículo 7. Se você quiser depois, você pode ler todo o capítulo. Eu só puxei 2 versículos por uma questão de economia de tempo, e que são os 2 versículos mais objetivos e principais desse texto para nós. Ele começa dizendo o seguinte, no versículo 3: Israel rejeitou o bem, o inimigo então o perseguirá. O que Oséias está dizendo? Olha, Israel rejeitou o bem, se afastou de Deus, se afastou dos caminhos de Deus. Consequência, o inimigo virá e virá com força. Mas quando você lê a história do Antigo Testamento, a história do povo de Israel, não é difícil. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um filósofo, você não precisa ser uma pessoa de conhecimento bíblico profundo para saber. Se você já leu o Antigo Testamento alguma vez, você já viu esse ciclo na vida do povo de Israel do Antigo Testamento. Quando eles estavam próximos de Deus, em comunhão com Deus, tudo lhes ia bem. Mas de repente eles começavam a se afastar de Deus, adorando os ídolos, adorando a Baal e outros deuses, e aí eles iam para o fundo do poço e tudo dava errado. Vinham guerras, derrotas, pragas, fome, miséria, aí eles se arrependiam, se aproximavam novamente de Deus, aí tudo começava a dar certo. Você já viu esse ciclo no Antigo Testamento? Peraí, só eu e mais, só nós dois? Caramba, ok, mais gente pelo menos, ok. Era um ciclo, e aqui Oséias está falando sobre um momento desse ciclo, onde o povo de Israel estava em baixa. Eles haviam se afastado dos caminhos de Deus. Ele diz, olha, Israel se afastou do bem, dos caminhos de Deus, da palavra, então o inimigo vai vir, porque isso abriu, tirou de Israel a proteção, o inimigo então vai vir e os perseguirá. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas. É a partir disso aqui que surgiu esse ditado popular. Semeou vento, vai colher tempestade. É uma frase popular que na verdade se baseia em Oséias 8, onde ele diz lá, por que o inimigo vai vir? Porque Israel semeou ventos, então vai cegar tormentas, vai colher tempestades. Agora presta a sua atenção no contexto que ele coloca aqui, porque quando ele fala do semear e colher, num sentido negativo, no sentido de você semeou, vai colher, você semeou o erro, você semeou uma atitude errada, você semeou o pecado, a colheita que virá será. Olha só o contexto que ele bota, para que você entenda o que significa isso no contexto bíblico. Ele diz, não haverá seara, ou seja, não haverá colheita. Não havendo colheita, isso é sinônimo de miséria, pobreza, fome e morte. Presta atenção nisso, porque quando a Bíblia fala sobre o semear e colher, no sentido aqui de afastamento de Deus, pecado, ela não diz que a consequência é um probleminha qualquer. A consequência é morte. Se você ler no Novo Testamento, o apóstolo Paulo afirma para nós que o salário do pecado é a morte. Não é uma coisinha qualquer, não é uma consequência de um erro que eu cometi e que gerou um problema, que depois deu para consertar. A consequência é morte. Falar sobre semear e colher nesse contexto aqui é falar sobre algo extremamente sério. É falar sobre uma maldição que vem em consequência do pecado, que arrasa quarteirão, que provoca doença, enfermidade, pobreza, miséria e morte por fim. E ele diz o seguinte, ainda que não haverá seara, mas ainda que venha a acontecer, a erva não dará farinha, e se der, comê-la-ão os estrangeiros. Você já leu aquela história de Gideão? Que a Bíblia diz que o povo de Deus semeava, a terra começava a produzir o trigo, a cevada, na época da colheita Israel colhia, mas aí vinham os midianitas e levavam tudo. O que eles ficavam? Com nada, pobreza, miséria, fome. E eles estavam debaixo de um juízo. Eles tinham semeado ventos, estavam colhendo tempestade, os midianitas vinham e levavam tudo, e eles estavam passando por miséria, pobreza, fome, morte. Essa é a consequência que a Bíblia está mostrando para nós em relação à questão do semear e colher. Então eu preciso entender que é óbvio, o princípio do semear e colher, ele é verdadeiro. Por quê? Porque para toda ação há uma reação. Toda ação gera uma consequência. Isso aí não precisa ser físico, sabe que é um princípio de física que diz isso, né? Para toda ação há uma reação de mesma intensidade, porém de sentido contrário. Você não precisa conhecer física, pastor, eu não estudei até esse nível aí. Não precisa, basta você ter experiência de vida e você sabe que para toda ação há uma consequência. Você falou grosso com alguém, foi mal educado, tem uma consequência.
Você não pode esperar que a pessoa te dê rosas, se você falou com ela de maneira mal educada. Se você fala com alguém de maneira delicada e amorosa, a consequência é completamente diferente, não é verdade? Para toda ação existe consequência, até criança sabe disso. Me lembro que a Denise me contou uma vez que a Marcele, ela tinha 3 anos de idade, aí conversou com uma menina de escola, uma coleguinha de escola, e a coleguinha disse para ela assim: olha, lá em casa o chinelo fala, o chinelo da minha mãe fala. Marcele perguntou, por quê? Porque quando a gente faz alguma coisa errada, a minha mãe diz, você vai ter uma conversa com o chinelo. Aí a Marcele respondeu, engraçado, lá em casa é diferente, lá em casa o chinelo canta. 3 anos de idade, 3 aninhos de idade. Porque ela já ouvia a mãe dizer, o chinelo vai cantar. Já teve um outro aqui que falou, pastor, lá na minha casa o chinelo fazia até curva. Porque até a criança sabe que para toda ação existem consequências. Só que eu preciso entender que isso não significa que tudo que eu plantar eu vou colher. Se tudo que você plantasse em termos de ações você colhesse, você já estava morto. Se isso aqui fosse uma verdade absoluta, fechada em si mesma, tudo aquilo que você colhe, que você semeia, você colhe, isso aí tira de Deus o poder de transformar o mal em bem. E a especialidade de Deus é justamente transformar o mal em bem. Você imagina o seguinte, se os irmãos de José colhessem o que eles semearam na vida de José, o que eles iam receber? Eles iam ganhar 7 palmos de terra acima da cabeça. Mas mesmo tendo semeado o que semearam na vida de José, Deus trouxe uma transformação e a colheita deles não foi o que eles semearam. A colheita deles foi diferente, porque Deus interferiu, intercedeu e entrou com graça. Amém, gente? Eu preciso entender que quando eu acho que essa lei é inexorável e inevitável, eu estou tirando de Deus o poder para que Ele transforme o mal em bem, quando a especialidade dele é exatamente essa. Há uma diferença muito grande entre as consequências das minhas ações e um juízo que vem como colheita da semente do pecado. É aqui que entra o discernimento e a inteligência espiritual. Há uma diferença imensa entre a consequência de uma atitude que eu tenha, por mais errado que ela seja, e a colheita de uma semeadura do pecado. Porque a colheita do semeadura do pecado não é uma mera consequência, é morte. E se você tiver, se todos nós aqui fôssemos colher exatamente tudo aquilo que a gente semeia, você pode ter certeza, a nossa vida hoje estaria numa situação muito complicada, muito difícil. Você e eu somos fruto da graça de Deus. E Deus não permitiu que na sua vida se manifestasse os frutos de tudo aquilo que você semeou vida fora. E quem tem mais tempo de vida, diga amém, porque semeou mais. Há uma diferença muito grande. Em primeiro lugar, no Novo Testamento, lembre-se disso aqui. No Novo Testamento, não há um só versículo. No Novo Testamento não há um só versículo que diga que você semeará, que você colherá do pecado que você semeou. Não há um versículo sequer. E se você pensa, pastor, eu desconfio que tem, hein? Você tem a obrigação moral e espiritual de chegar em casa hoje, abrir a sua Bíblia em Mateus e ler até Apocalipse, com cuidado e atenção, para identificar esse versículo e me mostrar. Porque eu garanto a você, não há um versículo no Novo Testamento, e nós somos gente do Novo Testamento, não do Velho. No Velho Testamento, semeou vento, vai colher tempestade. No Novo Testamento, não há um versículo que diga que você colherá o fruto do pecado que você semeou. Não há um sequer. Pastor, mas eu estou me lembrando aqui de pelo menos um. Calma, vou chegar lá e vou mostrar para você. Porque se há uma coisa que a gente precisa é aprender a colocar texto dentro do seu contexto. Se você tira o texto do contexto, faz uma salada tremenda. Essa lei, ela é verdadeira, mas ela funciona de modo diferente para quem não tem a salvação e para aquele que está em Cristo. Quem está lá fora no mundo
está debaixo de maldição, está debaixo do poder e da autoridade do diabo. Ainda que a pessoa diga, não, mas eu não sou religioso, eu não acredito nem em Deus, nem no diabo, e já não acredito que é para não ter problema nem com um nem com o outro. Então eu não acredito nem em Deus, nem no diabo, nem nada, então eu estou fora desse, eu estou neutro nessa história. Você sabia que essa neutralidade ela não existe? Que Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. Pensava que era neutro, mas não era. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E na verdade, essa lei ela funciona de uma maneira muito diferente na vida daquele que não tem Jesus e na vida daquele que tem a Jesus, daquele que está em Cristo. Se você está em Cristo, essa lei aqui, ela opera de modo diferente na sua vida. Amém, gente? Gálatas 6, provavelmente, como eu sei ler pensamento, muitos de vocês lembraram, pastor, mas é Gálatas 6. De Deus não se zomba, do que o homem semear, ele colherá. Quero ver o senhor sair dessa sinuca de bico. Você sabe que a minha especialidade é sair de sinuca de bico. Então, deixa eu te mostrar o que diz Gálatas 6. Sabe qual é o nosso problema quando a gente lê Gálatas 6? Você nunca viu, duvido que você tenha visto alguma vez, alguém pregar sobre esse texto de Gálatas 6, pregando do versículo 6 ao 10. Geralmente a pessoa escolhe um versículo, saca, e dependendo do que ela quer falar, ela usa um ou outro, porque aqui tem versículo de bênção e tem versículo de paulada. Você tem um versículo como o versículo 6, que diz para você que se você semear na vida do ministério, etc e tal, vai ser bênção. Depois você tem lá os versículos 9, 10, que dizem que você fazendo o bem, você vai colher o bem, as coisas vão... Mas você tem o versículo 8, que diz que a paulada vai ser forte. Você tem o versículo 7, que diz que se você semear para a carne, vai colher corrupção e tal. E as pessoas se esquecem que Paulo, que escreveu Gálatas é uma carta, é uma epístola, é uma carta. Ninguém escreve carta em capítulos e versículos. A sociedade bíblica dividiu em capítulos e versículos para facilitar a nossa vida, mas às vezes dificulta. Porque as pessoas leem os versículos como se eles fossem soltos. Mas todos nós aqui, quando escrevemos alguma carta, escrevemos em parágrafos, como Paulo escreveu. Gálatas, Efésios, 1ª e 2ª Timóteo, todas as epístolas de Paulo foram escritas em parágrafos e não em capítulos e versículos. Amém? Ninguém escreve uma carta em versículos e capítulos. Ou você já escreveu uma carta assim, carta à tia Maria, capítulo 1, versículo 1. Tia Maria, como vai? Tudo bem? Versículo 2. E os seus filhos? Continuam aquelas pimentinhas? Versículo 3. Meu primo Alexandre, como está? Versículo 4. E a minha sobrinha, como anda? Que maravilha! Você não faz uma carta escrevendo em capítulos e versículos. Você escreve em parágrafos. E a gente se esquece que o versículo... Porque, olha só, o versículo 6. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas... boas, de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Aí o versículo 7, você divorcia do 6, pensa que ficou separado, não consegue juntar um com o outro, e aí lê, não vos enganeis, porque de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E é impressionante que, em geral, o camarada usa isso aqui para um contexto negativo. Você tem semeado aí, cuidado. Geralmente o cara regala o olho que é para dar mais medo. Cuidado, você que tem semeado e tal, você vai colher, aleluia. Você, a pessoa já vira assim, sai de lado que é para pegar no de trás. É óbvio que o versículo 7... ele só faz sentido se você lê em conjunto com o versículo 6. O versículo 7 é consequência do 6. Então o contexto se origina no versículo 6. Se você tem sido abençoado, faça participante de todas as coisas boas, aquele que tem sido bênção para a sua vida. É um contexto de investimento, de semeadura no ministério. Não é um contexto de juízo em relação a pecados. Aí ele coloca o versículo 7 explicando, olha, se você semeia no ministério que tem te abençoado, você não tenha dúvida, Deus, ele não está esquecido e dele não se zomba, você está semeando, você vai colher. O que? Bênção.
tua vida financeira vai progredir, tua vida espiritual, tua vida emocional, tua família, porque de Deus não se zomba, aquilo que você semeia, você vai colher. O contexto aqui não tem nada a ver com pecado, amém? Tem a ver com finanças, o contexto está ligado com finanças. Aí o versículo 8, ele diz lá, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia do Espírito colherá a vida eterna. Aqui está outro nó, porque também esse versículo é citado de forma isolada. Semeou da carne, vai colher corrupção, e o outro que semeou do Espírito, assim ninguém fala, só interessa quem semeou da carne. Mas olha só o versículo 9 que está ligado com o versículo 8, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher, nós vamos ceifar. Se nós não desistirmos, se nós não desfalecermos. Versículo 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Você está entendendo que o convite de Paulo aqui, é que você, quando pensa em obra social, a primeira pessoa, o primeiro grupo que você tem que se lembrar da própria igreja? Porque às vezes a igreja está preocupada em fazer missões e abençoar o pessoal de fora, e se esquece que às vezes dentro da igreja tem gente passando necessidade. E o convite aqui é que a gente abençoe primeiramente e principalmente os da família da fé. Mas a igreja tem uma visão muitas vezes que não é tão espiritual, mas é mais social. E nós temos que ajudar os pobres, os necessitados. E aí você vai para o pobre e você dá tênis, jeans, camisa, boné, comida. E se ele morrer, ele vai para o inferno com um sapato, tênis, boné, camisa, jeans, barriga forrada. Porque o que salva não é tênis, jeans, camisa, boné, comida. O que salva é Jesus. E quando você oferece, o maior tesouro que você pode dar a uma pessoa necessitada é Cristo. Porque se ela se converter, Deus vai dar a ela prosperidade, vai dar a ela, vai abençoar para que o trabalho das mãos dela seja próspero. Pastor, mas eu sou uma pessoa sem formação, eu sou pobre porque eu vendo amendoim no trem da Central. Pois é, mas vendendo amendoim no trem da Central, eu já vi gente que construiu casa para si próprio, para a mãe, comprou geladeira, fogão, carro, e andava de terno. Vendia amendoim vestido de terno. Você já viu vendedor de amendoim de terno? Pois é. Mas por que o camarada progrediu? Porque ele confiava em Deus. Senhor, o que eu sei fazer, o que eu faço na vida é vender amendoim no trem. É daqui que vai vir o meu sustento. E dali Deus deu a ele casa, carro, família abençoada, fogão, tudo que ele precisou para ele e para a mãe. O cara casou e não faltava nada, vendendo amendoim. Então, meu irmão, você que tem título aí de engenheiro, doutor e sei lá mais o quê, você acha que Deus não pode fazer você prosperar? Ah, mas o coitado do favelado, pois é, se você oferecer a ele Jesus e ele receber, Deus vai dar a ele prosperidade. Eu não estou falando que a gente não deve fazer a obra social e você não deve dar o jeans ou seja o que for, porque a Bíblia diz que nós devemos ter compaixão também do pobre e daquele que está passando por uma situação difícil. Amém, gente? Mas principalmente, em primeiro lugar, aos da família da fé. Amém? Agora vamos dar uma entendida aqui, porque o contexto de Gálatas 6 não é um contexto sobre pecados, é um contexto sobre semear financeiramente no ministério. E o ministério sempre precisa dessa semeadura. Ontem eu fui com o pastor Jorge Monteiro, o pastor Jorge, estavam procurando por ele estava sentado ali atrás, estava junto com a pastora Karine. E o pastor Jorge, ele é responsável pelos grupos de conexão, os grupos de vida, os grupos pequenos, os grupos familiares. E aí nós fomos a Teresópolis, eu e ele fomos a Teresópolis para inaugurar um grupo familiar que estava começando lá. Um casal daqui da igreja, que frequenta aqui a igreja, mas que se mudou para Teresópolis há 1 ano atrás. Então morando numa casa grande, confortável. Então eles, aqui tem espaço para a gente receber. Começaram a convidar as pessoas, as mães dos amiguinhos da escola, dos filhos, e começaram a convidar pessoas, vizinhos e tal. E juntou ali uma galera e nós fomos lá para dar início para aquele grupo. Quando nós saímos, a gente ministrou, falamos, o grupo foi uma benção, mas quando a gente estava voltando para o Rio, eu comentei com o pastor Jorge, falei, Jorge, isso aqui não é simplesmente um grupo de vida. É impossível começar ali um grupo como esse, que não seja uma semente de uma nova igreja lá em Teresópolis. Isso é uma semente de uma nova igreja que vai surgir lá. Tem por onde, não tem como correr disso aí. E aí o pessoal hoje deve estar, inclusive, assistindo pela internet. Alô Teresópolis. Porque eles já estavam convidando o pessoal para assistir o culto ao vivo, transmitido pela internet na casa deles, botando no telão. É um início, é uma semente de uma... Mas aí quando você pensa em uma semente de uma possível futura igreja, mas para ter igreja tem que ter lugar, para ter lugar tem que alugar ou tem que comprar, para alugar ou comprar tem que ter grana. Mas onde é que está essa grana toda?
E a gente ainda está pensando em comprar um terreno para fazer o nosso lugar próprio, para não depender mais de aluguel. Onde é que está essa grana toda? Tem dinheiro? Tem. Onde é que está? Está aí no seu bolso. Mas quem é que semeia no ministério? Quem abraça a visão do ministério. E entende, caramba, essa palavra não pode ficar restrita a essas 4 paredes, isso tem que ser explodido para tudo quanto é canto do mundo. Então eu vou investir para que haja transmissão pela internet, para que igrejas sejam plantadas em outros bairros do Rio de Janeiro, em outras cidades, em outros estados, em outros países. Amém, gente? E nós temos que ser rápidos para fazer isso, a gente tem que ter pressa para fazer isso. Deus não tem pressa, mas nós temos um tempo limitado aqui nesse mundo. E se a gente não fizer, nós vamos chegar no céu e ter a triste notícia de que nós não cumprimos aquilo que Deus tinha para a nossa geração. Eu não quero deixar a minha geração passar sem deixar a marca do meu ministério nessa geração. E você não pode deixar a sua geração passar sem deixar a marca do seu ministério, da sua vida, de Cristo na sua vida, nessa geração que está aí. Amém? Eu preciso entender que esse contexto aqui começa no versículo 6. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participando de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Ele fala de ofertas, ele fala aqui de investir no ministério, que é um preceito fundamental para a igreja. O problema da interpretação aqui cai no versículo 8. Porque aquele que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia do Espírito colherá vida eterna. Vamos entender a primeira coisa aqui. Quando a Bíblia fala sobre carne no Novo Testamento, em geral, confira comigo se isso é ou não é verdade. Em geral, quando se fala sobre carne na igreja, porque a carne, cuidado com a carne, porque a carne, geralmente o contexto que a pessoa pensa é um contexto sexual. Todo mundo ficou calado porque já sabe até que é verdade. Mas a verdade é que quando a Bíblia fala sobre carne não tem nada a ver diretamente com físico. O seu corpo não é a carne que a Bíblia diz. Porque o corpo, quando a Bíblia se refere ao nosso corpo, no Novo Testamento, ela diz que o nosso corpo é um corpo santo, porque ele é templo do Espírito Santo. Amém, gente? Então, quando a Bíblia fala sobre a carne que é má, que tem inclinações perversas, ela não está falando do seu corpo, mas de uma disposição mental. Amém? Quando a Bíblia fala sobre carne, ela está falando sobre uma disposição mental e não física, mas uma disposição mental para satisfazer o ego. É daí onde vem a palavra egoísmo. É onde eu coloco o meu ego, o meu eu, a minha vontade, as minhas necessidades, eu, no centro do universo. Eu sou o sol, o mundo gira em volta. Porque eu preciso, eu necessito, eu quero, eu desejo, e tudo é eu. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando você semeia para a carne, você só pensa em ganhar dinheiro, mas não pensa em semear no ministério. Você só pensa em comprar carro novo, casa nova, e você está semeando para a carne, e isso só vai gerar decepção. Essa palavra corrupção aqui é sinônimo de decepção. Aquele que semeia para a carne, colhe decepção. Deus não é contra prosperidade. Entenda isso. Deus não é contra que você tenha um carro novo importado do ano. Deus não é contra que você sonhe e deseje ter um BMW. Contanto que você entenda que um BMW, por mais potente, bonito e lindo que ele seja, é só lata. E algum dia vai ser carro velho. Algum dia vai ser lata velha. Eu me lembro quando eu era criança, meu avô era um homem muito próspero. Então ele trocava de carro com muita frequência. Aí um dia ele me apareceu na porta lá da minha casa. Todo dia meu avô passava na minha casa para fazer uma visita lá para os netos, para a filha dele, para a minha mãe. E aí quando um dia ele chega lá em casa, comprei um carro novo. Vem cá ver. Aí fomos lá para a porta do prédio para ver. Quando eu chego lá, estava estacionado em frente ao prédio um Aeroilis Grená. É o nome de uma cor que tem gente aqui que nem sabe o que significa isso. Que não é um vermelho, não é um vinho, é uma cor assim, é um vermelho fechado, pro lado do vinho, mas não é bem o vinho, um Aeroilis Grená. Aonde passava aquele Aeroilis, todo mundo parava e babava. Se você passar hoje com aquele Aeroilis na Avenida das Américas, ninguém vai olhar e vai babar. Eu quando comecei a ganhar o meu primeiro salário, meu primeiro dinheirinho, eu comecei a pensar em comprar um carro. E aí eu pensava assim, eu não posso comprar qualquer carro, eu tenho que comprar um Chevette. Chevette. Hoje em dia quem passa com Chevette ainda tem a coragem de botar um plástico atrás, assim, foi Deus que me deu.
Oh, meu pai do céu. Chevette chega a andar meio torto, igual um siri, assim, ó. Quando o chassi tá empenado, ele vai meio de lado e assim. E foi Deus que me deu. E o pior são aqueles que pedem a Deus: Senhor, eu quero um BMW, manda um BMW. Aí Deus dá, abençoa, a pessoa compra o BMW, aí ela bota um plástico atrás, tá amarrado olho grande. Se tá com medo do olho grande, comprou o BMW pra quê? Era melhor não ter comprado. Deus não tem nada contra você ter casa no campo, casa na praia, uma casa num condomínio com 2 andares, piscina, quadra de tênis, você tenha 2 carros, 3 carros. Deus não tem nada contra você ser próspero, contanto que a prosperidade não seja o teu alvo de vida, não seja o centro da tua vida. O dinheiro, ele tem uma característica interessantíssima: quanto mais você corre atrás dele, mais ele te despreza. Quanto mais você despreza, mais ele corre atrás de você. Ele é igual mulher de malandro: você despreza, chuta, cospe, e aí ele vem atrás. Você se vira e vai, começa a andar atrás dele, aí ele começa a pintar e bordar com você. Você precisa entender que o foco principal da sua vida não é a prosperidade, é Deus. Há pessoas às vezes que invertem essas coisas e vêm para a igreja: porque eu ouvi falar que Deus faz prosperar, e tem o culto da prosperidade, o pastor Praga, ele prega sobre prosperidade. Mas acontece que a prosperidade não é o foco número 1. Buscai o reino em primeiro lugar, e as demais coisas te serão acrescentadas. O foco não são as coisas, o foco é Deus. As coisas vêm como consequência. Eu não preciso... Olha só o que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo, que tanto pregou e ensinou sobre prosperidade, de repente o apóstolo Paulo fala assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu já estive com muito, já estive sem nada, já estive comendo em banquetes e já passei fome, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque ele sabia: o mesmo Deus que me colocou sobre o muito, quando me vê sobre o pouco, pode me colocar de volta sobre o muito tranquilamente a qualquer momento. Eu não tenho que ter medo do pouco. Pastor, como é que vai ser? Se você chega para mim dizendo: pastor, eu estou com medo porque eu acho que eu vou ser demitido, ore por mim. Vou orar para você ser demitido logo, rápido, para não ficar cozinhando esse galo em banho-maria. É porque Deus tem coisa melhor para você. Mas você fica às vezes amarrado nas coisas materiais. Não fique preso com coisas materiais. Não tenha medo de prosperidade, mas também não fique amarrado com coisas materiais. Amém? A gente não tem que ter medo de prosperar. Eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, uma pessoa andou espalhando por aí alguma coisa que ficou pelo meio da igreja. Você não sabe de nada, o pastor Fragalha, você não sabe. Ele tem uma daquelas bicicletas de fibra de carbono, caríssima, que eu já vi ele pedalando por aí. Aquela bicicleta é caríssima. Quando eu ouvi aquela fofoca, eu subi no púlpito e falei: gente, olha, andaram por aí dizendo que eu tenho uma bicicleta desse tipo, que custa muito caro. E eu quero dizer para você que isso é uma deslavada mentira. Isso é uma mentira grosseira. Eu não tenho uma, eu tenho 2. Você não tem que ter medo de prosperar, mas você não pode fazer a prosperidade um ídolo, um Deus, o centro da sua vida. O Deus que hoje te deu muito, se amanhã você estiver no pouco, não tem problema, Ele vai continuar se sustentando, Ele vai continuar te abençoando. Deus não se esquece de você. Amém? Eu preciso me posicionar e entender que eu não posso fazer do meu ego o centro do meu universo. Jesus é o centro do meu universo. Quando eu saio do centro do meu universo e coloco Jesus, as coisas começam a mudar na minha vida. Amém? O contexto de Gálatas 6 é um contexto de usar o dinheiro para satisfazer, desse versículo 8, é um contexto de usar o dinheiro para satisfazer apenas a si mesmo e nada mais. É um contexto que está ligado com a questão da usura, da ganância, da frivolidade, futilidade. E trocando em miúdos no popular, é sobre pão-duragem que o apóstolo Paulo está falando. E os pão duros aqui digam amém. Amém, não tem nenhum, graças a Deus. O contexto é esse. Então eu não posso tirar o texto do seu contexto. E é isso que gera uma colheita destrutiva. Quando eu me posiciono de forma egocêntrica. Mas quando eu me posiciono de uma forma diferente, o dinheiro não é o centro da minha vida, Deus é o centro da minha vida, eu estou disposto a semear no reino, a semear no ministério. Isso gera para nós vida. Gera para nós vida. O semear dirigido pelo Espírito, de forma generosa e alegre, também gera uma colheita. Que colheita? Zoe. A vida do próprio Deus fluindo em nós.
quando você tira o seu ego do centro, quando você tira o egoísmo do centro, coloca Jesus, isso gera em você o fluir dos rios de água viva. Isso gera em você o fluir do Zoe, a vida, a natureza do próprio Deus que já está em você. Amém, gente? Gálatas 6:8, porque o que semeia para a carne, egoísta, só pensando em si, não pensa na obra, não pensa em Deus, no reino de Deus, no ministério, esse aí só vai colher decepção. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá Zoe. Do Espírito colherá Zoe, vida abundante. Amém? E esse princípio já estava, Paulo escreve para Timóteo e mostra esse princípio. 1 Timóteo 6, nos versículos 16 a 19, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz: exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Você está entendendo que Deus quer que você tenha uma vida prazerosa? E que Ele não quer que você viva uma vida de miséria, de pobreza, mas que Ele quer que você prospere, só que você não coloque a prosperidade como sendo o seu Deus. Amém? Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Zoe, é o mesmo princípio que ele mostra lá em Gálatas, é o mesmo princípio que ele mostra em Gálatas, para que se apoderem da vida. Zoe, no Novo Testamento só há 2 conceitos relacionados com o semear e o colher, só 2, o primeiro deles, finanças, o segundo, semear a palavra. Você não vai encontrar um versículo falando sobre semeou o pecado, vai colher uma colheita amarga e podre. Não, 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 não. Jesus colheu a tua semeadura podre. Lembre-se disso. Na cruz do Calvário, Jesus estava colhendo o que Ele não semeou, mas aquilo que você e eu semeamos. Ele estava colhendo aquilo que Adão semeou. Ele estava colhendo aquilo que Eva semeou. Ele estava colhendo aquilo que Davi semeou. Quando você olha para o Antigo Testamento, essa lei era inexorável. Davi adulterou, pecou. A mulher com quem ele adulterou, Batseba, ficou grávida. Davi jejuou, chorou, orou, pediu, se cobriu de pó e cinza, mas Deus disse: Davi, não tem jeito, você pecou, você semeou de forma errada, a criança vai morrer. E o destino daquela criança foi a morte, porque o salário do pecado é a morte. E se isso continuasse prevalecendo hoje, você e eu estávamos fritos. Nós precisamos entender que Jesus colheu a semeadura errada e ruim que nós semeamos. Ele fez isso por nós, amém? E eu preciso entender isso. É óbvio, é claro, por isso que eu estou pedindo para você entender com muita clareza o que eu estou dizendo, para não entender o que eu não estou dizendo. É óbvio que toda ação gera uma consequência, e algumas consequências são irreversíveis. Se vem a mim 2 jovens, um rapaz e uma moça, e dizem: pastor, a gente estava namorando, mas sabe como é que é, a carne é fraca, e os hormônios em ebulição, e a gente acabou que ela está grávida. E aí, o que vai acontecer? Vocês estão debaixo de maldição, essa criança... Não. Essa criança vai nascer, não adianta o pastor orar: Senhor, faz evaporar essa gravidez. Não vai evaporar. A barriga vai crescer, a criança vai nascer. É uma consequência. Mas a criança vai nascer debaixo de maldição? Não, ela pode ser uma bênção? Pode e será, se esses pais confiarem. Pastor, mas a gente estava até pensando em casar, mas agora que a gente acabou comendo a sobremesa antes da janta, pode ser que dê tudo errado, porque a maldição vai entrar. Não, pode dar tudo muito certo, porque Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus bom, amém? E a especialidade dele é virar a mesa e transformar o mal em bem. Eu já vi em igrejas desastres por causa disso. A pessoa já cometeu um erro e a igreja ainda cai de paulada em cima. Vocês erraram, pecaram, essa criança está debaixo de maldição, vocês também, vocês estão em disciplina e tal, e o casal fica envergonhado, desaparece da igreja e nunca mais vai a lugar nenhum. Quando nós precisamos aprender a ser como Cristo é e como Ele sempre foi, um Deus de misericórdia e de perdão, um Deus restaurador, amém, gente? A gente precisa aprender a andar, entenda isso aqui: ou você assume os seus erros e confia na graça
de Deus, ou você vai viver sempre esperando por uma colheita amarga e dolorosa. Porque todo mundo erra. Quando você erra, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma atitude. Eu não encontrei uma outra palavra que descreva o lado feminino. Você tem que ter hombridade. Desculpe as mulheres, se alguma mulher souber o termo que corresponde a isso aí, mas você pisou na bola, você tem que ter a hombridade de reconhecer o seu erro e consertar até onde o natural te permita consertar. Se eu peco, por exemplo, contra o pastor Café, eu tenho que ter a hombridade de ir lá e conversar com ele e consertar isso. Eu não posso agora ficar me escondendo dele. Aonde o pastor Café vai, eu fujo porque eu errei com ele e ele deve estar uma fera comigo, então eu não quero nem encontrar com o cara. Se eu estou no Barra Shopping, ele vem de lá, eu venho de cá, eu desço na escada rolante e vou para o subsolo porque ele está no primeiro andar. Se eu cheguei no Rio Design, ele está no restaurante, eu saio e vou comer um sanduíche, porque eu não posso ficar junto com ele, porque senão ele vai me confrontar. Não, eu tenho que ter hombridade para chegar e dizer: Café, eu errei, eu pisei na bola contigo, me perdoa. Até onde eu posso consertar isso? Entenda o seguinte: eu não posso mudar o coração de ninguém, mas eu posso pedir perdão a qualquer um. Amém? Quem muda o coração da pessoa a quem eu ofendi é Deus, não sou eu. Mas eu posso, a pessoa pode até rejeitar. A pessoa rejeitou, quis dar na minha cara, eu tenho que assumir com hombridade. Eu errei, eu tenho que segurar a peteca da consequência. Deu na minha... Cara, eu fui lá pedir perdão, pastor, ele ainda deu na minha cara e eu também vou dar na sua. Pronto. Para aprender a ser macho, para aguentar. Pintou, errou, agora aguenta a consequência. Tenha fibra para segurar a onda. Porque quando você segura a onda, quando você assume o erro, Deus entra no circuito para mudar o mal em bem. Quando você foge pelos cantos, se esgueira e finge que não aconteceu nada, aquilo vai te perseguir até o último dos seus dias. Porque o diabo não vai largar do seu pé e vai trazer sobre você acusação e condenação. Mas quando você reconhece e se permite ser confrontado por Deus e pelos homens, isso traz cura e libertação para você. Você está entendendo isso? Eu preciso entender que o meu erro gera consequências, mas não vai gerar uma colheita amarga e podre, porque Jesus já colheu essa colheita ruim por mim e por você. Amém, gente? Eu preciso apenas aprender a me posicionar. Deixa eu ler com vocês Isaías 53. Eu vou ler todo o capítulo 53, são 12 versículos, para você entender que Jesus colheu essa colheita ruim por você e por mim. Olha só o que diz esse texto de Isaías 53. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor é uma palavra, é uma expressão figurativa que representa Jesus. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Você está entendendo o que esse texto está dizendo? Que quem aprontou fomos nós, mas quem pagou foi Jesus. Que quem semeou o erro e o pecado fomos nós, mas quem fez a colheita amarga e podre foi ele. Que as pessoas talvez olhassem para Jesus na cruz e dissessem: estou lembrando de Oséias, semeou o vento, está colhendo tempestade, esse cara alguma coisa ele aprontou. É o que o texto está dizendo. Nós olhávamos para ele e o reputávamos por aflito de Deus, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele não tinha semeado vento algum, mas estava colhendo a tempestade que era para mim e para você. Você sabe que a Bíblia diz que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, mas que ao meio-dia, hora do sol a pino, houve sobre aquela terra trevas intensas, nuvens cobriram aquele lugar, prenúncio de uma tempestade. Quem semeou o vento fomos você e eu, mas a tempestade estava sobre Jesus, e a Bíblia diz que a terra se convulsionou ao ponto de tremer, um terremoto aconteceu que cuspiu para fora muitos dos santos que ressuscitaram com a morte de Jesus.
Tamanha foi a convulsão que houve, a tempestade que aconteceu no mundo espiritual. Mas quem semeou a semente ruim fomos você e eu. Jesus colheu por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Fruto é colheita. Sobre o que sobre o que Deus está falando. Você e eu semeamos o erro, o pecado. Ele colheu por nós. E qual foi o fruto que ele apresentou diante de Deus? Qual foi a colheita que ele apresentou a Deus por nós? Uma colheita abundante, uma colheita de justiça, uma colheita abençoada. Porque ele colheu a colheita ruim, a colheita amaldiçoada. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Você está entendendo que esse texto de Isaías está mostrando que Jesus colheu a nossa colheita ruim? E que embora as ações erradas tenham consequências, Deus pode transformar o mal em bem? Amém?